Para os cristãos, eles acreditam que Deus é três pessoas distintas. Para outras pessoas, acreditam que Deus e o Pai são duas pessoas. E para outras, acredita que Pai, Filho e Espírito Santo nada mais são do que titularidades de uma única pessoa, que é Jesus. Um se denomina Trindade, outro unitarismo e outro unicidade. Quais as diferenças e quais as ideias que são parecidas dentro dessas três grandes doutrinas? Primeira, vou começar com a maior, que é a Trindade. Dentro dela existe essa ramificação, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles definem como três pessoas distintas. Só que ela fala em distinção e contraditório ao mesmo tempo. Porque ela fala em distinção, quem fala que sabe que é distinto, é a pessoa que tem qualidade própria. Então, distintos. Mas ao mesmo tempo que fala distintos, fala que é um. Isso pode ser compreensivo quando analisamos o casamento. São duas pessoas, e isso eles usam como também argumentação. Duas pessoas se tornam uma só pessoa, mulher e homem. Certo? Que devem se tornar um só. Seria perfeitamente correto se a Bíblia trouxesse argumentos sólidos para que se pudesse fazer essa afirmação, né? No outro lado, temos o unitarismo. No unitarismo, eles acreditam que Deus, o Pai, é um só. Deus é único e pronto. Existe Deus. O Espírito Santo é uma força ativa. Isso tem várias ramificações de unitarismo. Tem alguns que têm a mesma doutrina unitarismo com a Trindade. Então, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. E Deus, o Pai, é o Pai. E Jesus é o Filho, né? Claro. Só que o Filho, ele é um anjo e não uma pessoa. Ele tem o nome de Arcanjo Miguel. Isso, os adventistas também têm essa mesma nomenclatura, mas eles se definem como trinitários, tá bom? Os adventistas, alguns, né? Não sei se todos, eu não conheço todos, mas aqueles que se vê mais na mídia, nas redes sociais, se definem mais como trinitários, mas tem essa ramificação aqui. Que o Filho tem esse nome glorioso, né? Que é um nome honorífico, né? Eu poderia concordar, é bonitinha a ideia. E em certo sentido pode até algumas afirmações fazer sentido, mas não temos base sólida o suficiente para afirmar que ela seja uma verdade absoluta. Primeiro ponto, vou botar só uma questão aqui. Qualificar Jesus como um anjo vai totalmente contra diversos fatores. Primeiro, os anjos desejaram pregar. Não foi anjos que Deus enviou, mas a descendência de Abraão. Quem fala é Pedro. E o outro quem fala é o escritor aos Hebreus, que alguns atribuem como apóstolo Paulo. Então, anjos
não é. Jesus não é um anjo, certo? E no outro vem os unicistas. Os unicistas, ele tem as mesmas características, entre aspas, da Trindade, só que negam uma coisa, que não há distinção, não são distintos, são apenas nomenclaturas, títulos de uma mesma pessoa, em ocasiões distintas. Para os unicistas, Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em cada situação específica da sua manifestação, como o Criador, como aquele que veio da sua vida e como aquele que é o Consolador. Dessas três doutrinas, a que eu mais se identifico seja a unicidade, certo? Seja a unicidade. Porque ela tem mais argumentos lógicos e bíblicos para se fundamentar. Mas ainda vejo algumas brechas que às vezes alguns irmãos não querem nem tocar no assunto. Mas que é importante a gente entender. Vamos lá, vamos pegar todas essas três doutrinas e vamos falei um pouco delas. Agora eu vou falar aqui como é que eu enxergo. Como eu enxergo cada posição. Para os unicistas, o Pai é o próprio Espírito Santo, não há distinção. Como eu disse, ele não vê distinção nessas coisas. Então é apenas uma nomenclatura. Espírito Santo e Pai é a mesma coisa, certo? Não é uma pessoa distinta, nem uma força ativa. O Espírito Santo é o próprio. Ou seja, o Pai é o Espírito Santo. Bem claro, certo? O Pai é o Espírito Santo. Pronto. Mas na questão de Jesus, no meu modo de enxergar, ele não pode ser classificado como um anjo, porque a Bíblia reprova essa questão de Jesus ser como um anjo. E ele também não pode ser Deus, porque vários textos bíblicos não apontam ele como um Deus. Ou só se ele fosse hipócrita, mentiroso, só se ele fosse fingido, mas não é o caso dele. Eu acredito que toda a vida de Jesus foi vivida realmente, como a nossa vida que estamos vivendo agora. Ele realmente teve uma vida humana plena, foi um homem completo. Tá bom? Né? Não tinha essa questão que os trinitários que se utiliza para dizer ele é 100% homem, 100% Deus. Não tinha essa qualificação, assim, pelo menos textualmente não se vê isso. Alguns querem atribuir essas questões por causa do seu nascimento. Nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. Se vamos qualificar Jesus sendo Deus por essa qualificação, Adão pode ser também qualificado da mesma maneira. Porque Jesus foi criado a partir da palavra do anjo. O homem, Adão, foi criado do pó da terra, moldado. E Deus soprou o seu fôlego nas narinas de Adão. Deu-lhe a vida. E ele se tornou uma alma vivente. Qual a diferença? A diferença é que entre um e o outro existiu uma mulher. Ponto final. O primeiro não tinha uma mulher para gestar. O segundo não precisava criar do barro, pois já tinha uma mulher que pode ser usada para ser uma gestante de um menino. Ponto final. Ou seja, a diferença entre Adão e Jesus, nesse sentido, é só a mulher. Ponto. Mas para eles acreditam
que esse fato de ele ter nascido dessa maneira o qualifica como um Deus. Não é bem assim. Então toda a raça humana seria Deus. Todo cristão são deuses, tá bom? Mas dentro dessa qualificação precisa haver um processo que a gente vai explicar. Ele viveu como um homem. Se ele fosse um Deus, quando ele foi perguntado a ele o dia da sua vinda, ele não teria mentido ou mesmo omitido. Mas ele disse: nem os anjos, nem o filho sabe, somente o Pai. Ou seja, se ele é Deus, 100% Deus, então ele mentiu. Porque como ele pode ser 100% Deus e não ter a mente de Deus para saber das coisas? Então, ele não pode ser qualificado, porque senão ele estava mentindo. E acredito que ele não mentiu, ele falou a verdade. Certo? Deus não pode ser tentado, e aí ninguém tenta, disse Tiago. Jesus foi tentado pelo mal. Se ele era 100% homem, 100% Deus, esse 100% Deus era a sua totalidade. Porque não existe, isso até coloca em matéria de lógica, não faz sentido nenhum. Ou era 50% Deus e 50% homem, mas 100% Deus e 100% homem não se qualifica, não dá, não bate. Porque 50% é a metade de cada um e 100% é a totalidade do ser. Então não faz nem sentido lógico esta afirmativa. Mas tudo bem, vamos continuar. Então ele foi tentado, ele não soube dizer o dia da sua vinda. Quando ele estava no Getsemane, ele chorou ao ponto de se angustiar tanto de fazer com que ele suasse sangue. Ele foi até a morte, fez uma oração, uma oração muito suspeita, que se ele fosse Deus, ele não faria. Alguns dizem, não, é só para cumprir a profecia. Mesmo assim seria hipocrisia, mentira, engano. Deus não ia fazer isso. Não faz sentido. Certo? Até mesmo para redenção, Deus não ia redimir os humanos mentindo para eles. Não. Aquele sacrifício tinha que ser um sacrifício real. Alguém que realmente se entregou para aquilo. E o escritor aos Hebreus fala o seguinte, que ele, observa só como é que o escritor aos Hebreus coloca ele. Capítulo 12 de Hebreus. Que ele suportou o que suportou pelo que lhe estava proposto. Como é que ele é Deus, se ele aceitou uma missão porque ele sabia, tinha uma convicção do que ele ia receber? Não faz sentido. Nesse sentido aqui, ó, nessa questão, não faz sentido algum isso. Porque ele já é Deus. Eu vou assumir um papel, fingir aqui que eu sou alguém para receber algo de mim mesmo. Ou seja, todos nós somos palhaços de lá para cá. Outro ponto. Jesus morreu de verdade, certo? E ressuscitou de verdade. Não foi um fingimento de 3 dias para cumprir nada, não. Ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Cumpriu-se a profecia? Cumpriu-se a profecia. Mas o objetivo ali não era um fingimento de Deus para passar esses 3 dias e ressuscitar. Não. Teve um propósito naquilo. E ele realmente teve que ressuscitar. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte, ó, a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, toda a nossa pregação é em vão, inútil. Tudo que a gente está falando, tudo que a gente fala, tudo que o pregador fala, é baseado na ressurreição. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, pode ser a mensagem mais bonita e mais comovente do mundo, não tem valor nenhum. E se aquele cara que falou essas palavras, ele foi até o fim, até o ponto de ser decapitado, então suas palavras têm muito valor.
que é o apóstolo Paulo. Se ele falou uma coisa dessa grande dimensão, é porque ele estava realmente convicto daquilo. Ele não estava mentindo, né? Então, todos esses processos e alguns outros, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Como assim? Se ele é Deus, ele não ia ser guiado, ele ia fazer as coisas como se já, vamos dizer assim, não por influência de outro, certo? Mas ele disse, assim como eu vejo meu pai fazendo, eu faço igualmente. Assim como eu vejo meu pai, eu faço igualmente. Então, dentro dessa qualificação, a minha certeza em relação a isso é que Jesus é um homem. E ele não pode ser qualquer outra coisa se não for homem. Porque se ele for qualquer outra coisa, o seu sacrifício não tem valor nenhum. Porque seria hipócrita e mentiroso. Mas para que ele tenha o peso o peso que ele tem que ser um homem. As pessoas qualificam diferente, eu sei. Ah não, é grande porque foi Deus que veio e morreu por você. Não. Aqui está mostrando o quanto uma pessoa de fé vai até o limite da fé por amor a Deus. Certo? Jesus fez tudo aquilo por amor a Deus. Então ele passou todo esse perrengue em amor a Deus e por causa da recompensa que tinha para ele. A promessa. Então é uma convicção extrema. Uma convicção muito grande. Não é qualquer ser humano que assume esse papel. Só mesmo aqueles que são designados para isso. Isso é claro. Jesus já nasceu com este propósito. O anjo já falou. Ele será o Salvador. Certo? Porque ele vai tirar o pecado de muitos. E quando foi que os pecados de muitos foi tirado? Só é tirado o pecado quando há oblação. Ele ofereceu o seu corpo em oblação. Então, nesse período foi que aconteceu a purificação dos pecados de todo mundo. Então, observa só. Todos eles, eu não digo que essas doutrinas elas tenham coisas não aproveitáveis. Elas têm, com certeza têm. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. A Trindade, ela faz uma relação, não sei se todos, mas eu vi um dos pastores chamado Ariovaldo Ramos. Ele colocou a questão da Trindade como uma relação familiar, de comunidade. Nesse sentido, é muito bonito, né? A questão da unidade. Muito embora, na realidade, não seja uma verdade, a teoria é muito bonita. Porque Deus não é uma trindade, que há uma igualdade entre todos, não. Deus é o Pai. Deus é o Pai, que é o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. Nesse sentido, os unitaristas têm mais sentido, porque fala um pouco mais de verdade. Que Deus é um único. A parte Paulo diz, Deus, o Pai, é único. Certo? Deus, o Pai, é único. Né? E o Espírito Santo, observa bem que com a ênfase que as pessoas dão hoje como uma terceira pessoa, não é o que os apóstolos fazem. O apóstolo João fala o seguinte, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Cadê o Espírito Santo? Ele não fala. Por quê? Porque eles já entendem que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Nesse sentido, a unidade tem razão. Porque fala que aquele que gerou Jesus foi o Espírito Santo. De fato foi, né? Biblicamente falando, foi.
Então, observa só, tem coisas em cada um que pode ser aproveitado. Essa harmonia que a Ariovaldo, que é Trinitário, falou, é bem interessante, e ela não se aplica à divindade no céu, ela se aplica essa harmonia entre nós, os cristãos. Jesus disse, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Uma unidade com o Pai. Deus e Jesus são um. Não como a unidade prega, mas porque eles se tornaram um. Por quê? O profeta Moisés profetizou, dizendo o seguinte, aonde Deus colocar o seu nome, ali todo o povo tem que vir fazer sacrifícios, trazer seus dízimos e ofertas. Certo? Lá na frente, acontece que Deus fala também para Davi, falando, um da tua semente me construirá uma casa. Prometeu para Davi que um da descendência dele construiria uma casa. Mas na frente Salomão achou que ele seria esse cara que Deus tinha designado para construir sua casa. E quando ele começa a orar, no capítulo 6 de Crônicas, 6 e 18, ele faz uma afirmação curiosamente verdadeira. Os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Mas que estejam os teus olhos atentos às orações que foram feitas neste lugar. Como tu disseste a teu profeta, que colocaria o teu nome nesse lugar para ser ouvida as suas orações, certo? Então, Salomão subentendeu que seria ele o prometido por Deus a Davi para construir o templo, e entendeu que o santuário que foi prometido a Moisés, onde Deus ia colocar o nome, seria o santuário, aquela casa que ele fez. Certo? Ele orou, abençoou aquela casa, só que nós entendemos que não é aquela casa. Porque mais para frente, Deus fala para Ezequiel 44, 43. E fala sobre a casa e diz que um homem entra na casa e diz, aqui eu estabeleço a planta dos meus pés. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ezequiel 44, versículo, vou falar aqui do 3 em diante. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Esse texto aqui é associado a Jesus, esse texto já é associado a Jesus, certo? Sobre a profecia que ele entra em Jerusalém e sai, já é associado. Só que ninguém entende, pelo menos até onde o momento que eu vi, ninguém falou isso. Sobre isso aqui, ó. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caiu sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quando eu te disser.
de todos os estatutos da casa do Senhor, de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E disse, acho que eu estou lendo o capítulo errado, porque estou lendo o capítulo errado, eu me enganei aqui, mas um versículo antes, capítulo antes, capítulo anterior. Acho que é isso mesmo. Versículo 3. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade. E eram as visões como os que tive junto ao rio Quebar. E caiu sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa, pelo caminho da porta, cujo face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito, e me levou ao ato interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Eu me enganei porque tem essa mesma conjuntura no texto passado que eu li. E a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Aqui está falando sobre sacrifícios que era feito. Pondo o meu limiar ao pé do meu limiar, seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral. E havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com suas abominações, que comiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancei eles para longe de mim, a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe da sua maldade e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizerdes, fazer-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e a sua saída, e as suas entradas, e toda a sua forma, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todo o seu estatuto, e os cumpra. Esta é a lei da casa. Veja só. Ok. Isso aqui é interessante. No versículo 7. Deixa eu ver aqui. Desculpa ver. Não. No versículo 7. Ele fala que aquele lugar é o lugar da planta dos seus pés. E aquele lugar era o trono onde ele estabeleceu o seu trono. Só que em Isaías 66, ele diz o seguinte. Deixa eu ver aqui também. Vou ser bem didático aqui. Assim diz o Senhor, Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa minha edificai vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para que esses olhares para esses olhares para o pobre e abatido de espírito, e que temem da minha alma, minha palavra. Aqui é interessante, porque Deus se coloca na posição que ele é, claro, fora, acima
e diz: que casa vocês vão me construir? Isso vai contrariamente ao pensamento de Salomão, que acreditava que aquela casa seria a casa que Deus realmente tinha feito para ele. Não é, né? Não é. Porque diz: que casa vós me edificais? E qual é o lugar do meu repouso? Com isso aqui, com esse texto de Isaías, ele quebra a ideia de que Salomão construiu uma casa para Deus. Porque Deus, nessa pergunta, é autoexplicativa. Não tem uma resposta, mas a gente já subentende que ninguém pode construir uma casa para Deus. Ninguém. Qual lugar? O céu é o meu trono. Só que lá em Ezequiel 43:7, fala que quando ele entra no átrio, ele diz: aqui é o lugar do meu trono, onde eu estabeleço a planta dos meus pés. Dentro da casa, daquela casa. Para os judeus e para muitos cristãos, aquela casa é realmente um lugar que vai ser construído, que é o terceiro templo que vai ser construído ainda. Para eles acreditam nisso. Só que não é. Esse templo, que é o templo de fato, que Joel fala: a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Não. Primeiro ponto. O templo em que Joel fala isso, o templo que ele constrói é inferior ao templo de Salomão. Então não pode ser maior em glória. Porque em beleza, em ouro e tudo mais. Porque em glória, nesse sentido, seria o templo de Salomão e não o templo que foi construído ali por eles no período lá de Joel. Não faz sentido nenhum em termos do que eles chamam de glória. Certo? Que era uma casinha que ele fez. Não foi um templo magnífico. Era uma casinha. As pessoas pensam que era uma coisa grandona. Mas não. O que aconteceu é o seguinte: ele fez uma casa em cima do monte, pequena, não era muito grande. E depois o Império Romano fez aquelas paredes que hoje é chamado de Templo Muro das Lamentações, que ainda existe um. Ele fez em torno daquele templo, certo? Aí aumentou, ficou um pouco maior, que foi o templo onde Jesus entrou. Mas o templo original que foi feito lá no templo de Joel é muito menor, muito pequeno. Não tinha tanta glória assim. Então, esse segundo templo que tem mais glória não é esse templo. E essa casa onde Deus habita o seu nome não é o templo em que Salomão fez a casa, não. Esse templo em que Deus colocou o seu nome, o nome desse templo se chama Jesus. Porque foi em Jesus que habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Então, Jesus era esse santuário, Jesus esse templo. E observa por que eu afirmo isso. O apóstolo Paulo, primeiro ponto. Olha só. Vou ler em ordem lógica para você compreender. Em Efésios 1:18, 1:19, ele fala: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se você olha essa sentença, você percebe que ele não está falando de si, está falando de outro. Toda nele. Ele coloca, o apóstolo Paulo escreve de Deus em uma terceira pessoa, que é Jesus. Porque foi do agrado do Pai, que é uma pessoa, que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus. No mesmo texto, ó, capítulo 2, versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora em Filipenses 2:5 diz o seguinte, ó. Aqui não é uma pregação
teológica que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele tá chamando a consciência dos irmãos para um recado interessante, que é um complemento dessa mensagem que eu quero dar. Ele fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está chamando a consciência dos irmãos para que eles tenham uma consciência. Qual a consciência? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Para os irmãos terem essa consciência, eles tinham que ter essa mesma posição. Certo? Eles deveriam saber qual é a posição dele. E a posição dele era de quê? De um Cristo. Que sendo em forma de Deus. Certo? Para os irmãos pensarem, terem essa mesma reflexão, da mesma magnitude, eles precisavam ter a mesma consciência do qual Cristo teve. E só que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E vocês têm que ter o mesmo sentimento. Por que você tem que ter esse sentimento? Porque vocês têm a mesma forma de Deus. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É pesado, eu sei. Para os irmãos não pode aceitar direito, e é bom que alguns nem aceitem, porque pode usurpar essa frase e tomá-la de maneira errada. Porque precisa entender essa posição. Sabemos que todos nós, quando nos unimos a Deus, nos tornamos o mesmo Espírito. Quem disse o apóstolo Paulo também, lá em Coríntios. O apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro falam que nós somos co-participantes da divindade. Certo? Então somos co-participantes da divindade. Fazemos parte da mesma divindade de Deus. É o que ele quer dizer. Então, por que ele está falando isso? Porque o cristão tem que... Aqueles cristãos tinham essa consciência e nós também devemos ter. Mas aniquilou-se a si mesmo. Mesmo você tendo essa consciência, você tem que se aniquilar a si mesmo, tomando a forma de servo, servindo ao seu próximo em amor, fazendo-se semelhante aos homens. Por que fazendo-se semelhante aos homens? Porque quando você tem a consciência de quem você é agora, porque essa mensagem aqui, ele está falando para os irmãos, e ele está colocando os irmãos na mesma comparação com Jesus, a mesma comparação de igualdade. E achou na forma de homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus... Observe só. Aqui, Deus não é uma trindade, nem uma unicidade. Se fosse para colocar alguma questão aqui, seria unitarista. Se fosse para colocar, né? Com o erro... que é a questão do anjo, então já fica fora. Mas se fosse para colocar, seria unitarista, essa frase aqui, ó. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo o nome. Se fosse para colocar na questão teológica, o que mais se enquadraria seria o unitarismo. Porém, não é, tá bom? Por quê? Porque esse nome que foi dado a ele foi aquele nome que eu falei que Deus colocaria num lugar onde o povo deveria ir prestar culto. O nome de Deus está onde o povo tem que ir prestar culto. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E todo mundo confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de quem? Deus Pai. Não é para a glória de Jesus, é para a glória de Deus Pai. Né? Observa aqui a importância de ler o texto. De ler os textos, né? São muitos. E observa aqui. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9. Descobrimos-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aquilo que nós acabamos de ler é isso aqui. Foi da vontade de Deus fazer com que todo o universo se convergisse em uma pessoa. Essa pessoa teve o nome de casa no Velho Testamento, como eu li em Ezequiel.
Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa frase que o apóstolo Paulo fala é a mesma frase de Ezequiel, onde o Senhor entra, que é colocado lá como um homem, né? Entra no santuário e a casa se enche da glória de Deus. Diz: aqui é onde eu boto meu trono, onde eu estabeleço a planta dos meus pés. É a mesma frase com outra linguagem. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você observa isso, aí você tem um parâmetro diferente. Ele é um homem, eu falei sempre, ele é um homem, sim. Mas Deus o trouxe, o fez nascer com um propósito bem definido. Ele cresceu como um homem, guiado pelo Espírito Santo. Foi até a morte de cruz. Quando ele ressuscita, ele já não ressuscita mais como um Adão, certo? Não é mais Adão, mas como o primeiro dos filhos de Deus. Né? Ele é a primazia, o primeiro dos filhos de Deus. Por que os primeiros dos filhos de Deus? É aquele que não tem mortalidade, ele é imortal e faz parte de uma outra natureza. E é para essa natureza que o Evangelho nos convoca, que nos chama, que fala o seguinte, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui as pessoas usam isso aqui como uma linguagem para deixar, não, você deixa o mundo para trás. Não, deixa a natureza inteira. Adão morreu em Jesus. Adão morreu em Jesus. De lá, quando Jesus ressuscita, já não ressuscita mais como um Adão, porque aquele corpo que ressuscita já é incapaz de morrer. Então faz parte de uma outra natureza. E é uma outra natureza que tem uma qualidade que o Adão não pode ter, que é uma natureza que Deus cabe dentro dela, e que essa natureza é permeada por Deus. E aqui o apóstolo Paulo também fala, aqui, ó. Porque também nós que estamos nesse tabernáculo gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, para isso mesmo nos preparou quem para isso nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Se você ver anteriormente, ele fala o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa, corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, a mesma casa em que Cristo ressuscitou é a casa que nós iremos ressuscitar. E aí que mora a grande maravilha. Nós e Deus se tornaremos um só, assim como nós já somos, tá? Já somos imortais, já somos tudo isso. Mas ainda estamos dentro dessa carne que é adâmica, que ela vai morrer, vai pro pó. Mas quando ressuscitarmos, já ressuscitaremos com a natureza divina, a semelhança de Jesus. E fala isso o apóstolo João. Ele fala o seguinte, ó, capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, quem de nós pode ver Deus em sua glória? Ninguém, certo? Ninguém. Mas nós vamos ver Deus na presença, na face de Cristo, e não vamos morrer. Interessante, poderoso? Sim, maravilhoso. Então, a lógica, a tendência da nossa fé é essa. Não é outra, é se tornar a semelhança de Jesus. Jesus é a semelhança de Deus. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo que Jesus se tornar, nós nos tornaremos. Tudo que ele é agora, nós somos. Quem disse também é o João. Aqui, ó. Esse aqui que eu acabei de ler foi Romanos 8 e 29. E agora? Não estou achando aqui. Mas é isso mesmo. Depois eu vou dar o versículo para vocês. Que ele fala: como ele é lá, nós somos aqui. Então, esse é o propósito.
Todas essas teologias, elas se falham porque elas querem colocar você dentro de uma caixinha, mas na verdade não é. A ideia do evangelho é te explicar como você cabe dentro dessa ideia geral do propósito de Deus, do que ele preparou para cada um de nós. E como essa manifestação foi revelada em Jesus. Jesus revela o que nós vamos ser. E só vamos ser por causa da possibilidade que abriu. Ele abriu um caminho novo para que nós possamos se encontrar diretamente com Deus. Certo? Espero que vocês tenham compreendido a nossa mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi dito, vocês podem entrar em contato, mandar mensagem, que a gente vai tentar explicar mais detalhadamente esse assunto. Graças e paz a todos e até o próximo vídeo.